Louvado seja Allah, louvado seja Allah. Todo louvor pertence a Ele pedimos proteção, a Ele pedimos orientação, pois a quem Allah orientar jamais será desviado, e a quem Allah desviar jamais será orientado. Testemunhamos que não há divindade digna de adoração a não ser Allah, e que Muhammad é seu servo e seu mensageiro. Que a paz e as bênçãos de Allah seja sobre o seu servo e seu mensageiro. Meus irmãos, minhas irmãs, Allah louvado seja fala em seu livro, na Surat al-Baqarah, segunda Surat do Alcorão: ó fiéis, entrei por completo na religião de Allah. Entrem por completo na religião de Allah. O Islã não é uma religião como se imagina. Não é simplesmente movimentos, atos ou aparência. O Islã é a mensagem de Allah para toda a humanidade. O Islã é um sistema completo de vida. É um sistema que organiza, corrige a ligação do servo com ele mesmo, do servo com seus semelhantes, e antes disso a condição do servo com seu Senhor, o Criador. Vemos que o Islã, por ser uma religião completa, não é uma religião somente de oração, ou de jejum, ou de aparência, mas é uma religião de conduta, uma religião de caráter, é uma religião de conceitos e valores. E na religião islâmica, no Islã, os conceitos de valores, a conduta e o caráter não estão separados da fé e da crença. Veremos então nesses minutos sobre a religião do mensageiro de Allah. Veremos alguns exemplos que o comportamento não está longe da fé, muito pelo contrário. A fé não é medida por palavras. A fé não é medida por quantas práticas a oração. A fé não é medida por jejum somente. A fé não é somente medida por oração. A fé não é somente medida por leitura do Alcorão. Mas a fé é medida bi husnul khuluq. A fé também é medida e principalmente pela boa conduta e o bom caráter. Vemos que Allah fala no Alcorão, na segunda surata: wa qulu lin-nasi husna. E falai com as pessoas o bem. Falai boas palavras com as pessoas. E disse o mensageiro de Allah, que a paz seja sobre ele, ele disse: Laisa al-mu'min bit-ta'an, wala al-la'an, wala al-fahish, badhi'ul kalim. O crente não é acusador, e nem fica amaldiçoando, e nem é obsceno, e nem tem palavras chulas. Allahu Akbar. O mensageiro de Allah disse: o crente não é assim. Vemos um outro exemplo que o mensageiro de Allah fala, que a paz seja sobre ele: Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. Fui enviado para completar, para acrescentar, completar o excelente caráter e conduta. Isto é um sinal que a mensagem do Islã não veio para eliminar o bom caráter, os bons valores e os bons costumes, mas veio para somar e para acrescentar e para educar o ser humano. Vemos que o mensageiro de Allah disse, que a paz seja sobre ele, esse hadith é tão importante que todos nós procuramos os meios para aumentar a fé. Todos nós procuramos os meios para se mantermos firmes na fé. Vemos que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: Akmalul mu'minina imana, akmalu al-mu'minina imana. Os crentes que têm a fé mais completa, ahasinukum khuluqa, aquele que tem o melhor caráter, a melhor conduta. Subhanallah, ligou a fé completa com o caráter, com a educação, com o respeito, com a humildade, com a paciência, com a tolerância. Akmalul mu'minina imana, os crentes que terão a fé mais perfeita. Allah não falou o mensageiro de Allah não disse aquele que mais reza, nem aquele que mais jejua, mas ligou um sinal da fé. A fé completa é aquele que tem a melhor conduta e o melhor caráter. E disse o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam esse hadith: quem de nós não gostaríamos de ver a face do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam? Quem de nós não gostaríamos no dia do final ficasse próximo do mensageiro de Allah, que a paz seja sobre ele? Mas sabe que ele disse: Inna min ahabbikum nas
وأقربكم الناس إلي إن أقربكم الناس مجلسا مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. سبحان الله. أقرب الناس مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أحسنكم أخلاقا. Mensageiro de Allah disse: as pessoas mais próximas de mim no dia do juízo final, sabe quem ele disse? Aquele que tem a melhor conduta. Allahu Akbar. Vejam a ligação do Islã com a conduta. Essa conduta que engloba paciência, perseverança, humildade, tolerância. Aqrabakum minni majlisan yawm al-qiyamah ahsanikum akhlaqa. O mais próximo de vocês, Jesus final de mim, é aquele que tem melhor conduta e o melhor caráter. E essa era a conduta do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. E Allah fala sobre o profeta Muhammad: wa innaka la'ala khuluqin azim. E tu, ó Muhammad, ó mensageiro, tu tem um nobre e excelente caráter. Subhanallah. Veja esse mensageiro de Allah, onde ligou entre a fé, onde o caráter, a educação, a conduta, ele é o verdadeiro termômetro da fé. Vemos no outro dito que o mensageiro de Deus sallallahu alaihi wasallam disse: Ma min shay'in athqalu fil mizan min husn al-khuluq. Não existe nada mais pesado na balança nos dias do juízo final do que o bom comportamento. Allahu Akbar. Depois do Tawhid, depois do Salat, o que mais pesa na balança perante Allah, husnul khuluq, o bom comportamento, a paciência, a cordialidade, a paz. E isso é o que mais pesa no dia do final. E vemos que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, com essas palavras, no seu ambiente, na Arábia, no deserto, ao redor tribos beduínas que viviam em guerra e conflito entre eles, vemos que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam veio ensinar aquela geração e todas as gerações posteriores um novo valor. Disse o mensageiro de Deus sallallahu alaihi wasallam: Laysa ash-shadidu bis-sur'a, innama ash-shadidu man yamlik nafsahu inda al-ghadab. Allahu Akbar. Laysa ash-shadid الذي يرفع الصوت، ليس القوي رافع بالصوت ولا بالطعان ولا وإياك حذاري مني، انتبه مني، خذ بالك مني. ليس الشديد هذا ليس القوي، هذا ضعيف شخصية. Mensageiro de Allah vem com exemplo dizendo: o forte, o corajoso, o severo não é aquele que ganha no grito. O forte no Islã não é aquele que tem forças físicas ou no grito ofende, ameaça. E o profeta disse: porém o shadid, o severo, é aquele que domina a si mesmo diante da ira. Allahu Akbar. Imagine a situação: aqueles povos que estavam em guerra brigavam por um poço d'água, por um cabrito, por uma ovelha. Assassinatos, perseguições, mortes, vingança. E o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam vem com esse valor islâmico: Laysa ash-shadidu bis-sur'a, innama ash-shadidu man yamlik nafsahu inda al-ghadab. O forte, o robusto, não é aquele que solta sua ira e grita e levanta a voz e ameaça. Olha o exemplo que o profeta disse: o severo, o forte, é aquele que suporta, que guarda a si mesmo diante da raiva. E um companheiro disse ao mensageiro de Allah: ó mensageiro de Allah, auxine, ó mensageiro de Allah, me recomende, me dê um conselho. O mensageiro de Allah disse: La taghdab. Ele disse: me dê outro conselho. O profeta disse: não te zangues, não te zangues e não te zangue. Allahu Akbar. Vemos como era o ensinamento do mensageiro de Allah. É relatado já um dos Salaf Salih, da primeira geração dos muçulmanos, que um dos homens disse assim: Innaka in qulta li masabbatan wahida la sami'ta minni 10. Falou para um daqueles grandes sábios, daquelas pessoas que sabiam
sabiam de Allah, sabiam do Alcorão, sabiam do mensageiro de Allah. Um homem ignorante, estúpido, falou para ele: se você falar uma palavra para mim, eu respondo 10 palavras para ti. Qual foi a resposta desse homem? وَإِنَّكَ لَوْ قُلْتَ لِي كَلِمَةً وَاحِدَةً وَاللَّهِ لَنْ تَسْمَعْ مِنِّي كَلِمَةً وَإِنَّكَ إِنْ قُلْتَ لِي 10 كلمات وَاللَّهِ لَنْ تَسْمَعْ مِنِّي كَلِمَةً واحدة. Ele disse assim, o homem ameaçando, esse ignorante, o sábio: se você falar uma palavra para mim, me divertir, eu vou te ofender com 10 frases, 10 palavras. E ele respondeu: se você falar 10 palavras para mim, juro por Deus, não vai escutar nenhuma palavra de mim. Allahu Akbar. Como eles eram. E como disse o Imam Shafi'i rahimahullah, esse grande imam da dunya, Iltamis, procure 70 desculpas para o teu irmão. Iltamis li akhika uzra. Procure 70 desculpas para o seu irmão. Esse é o ensinamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esta é a verdadeira sunna do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. E o mensageiro de Allah, que a paz seja sobre ele, lembrando que ele uniu a fé, o termômetro da fé é o caráter e a boa conduta, onde o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: Lan, não, no futuro, Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu. Não entrarão no paraíso a não ser que forem crentes. Walan tu'minu hatta tahabbu. E não serão crentes até que se amem uns aos outros. Ala adullukum ala shay idha fa'altumuhu tahabbtum. Quero que eu vos informe algo. Se vocês fizerem, irão vos se amar? Afshu salama bainakum. Recebam uns os outros com salam, com cumprimento do Islã. Assalamu alaikum, que é a paz. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse assim: Ma min muslimain yaltaqiyan fayusallimu ahaduhuma ala sahibihi fayatasafahan illa ghufira lahu qabla an yatafarraqa. Não há dois muçulmanos que se cumprimentem sem que Allah perdoe os pecados deles antes de eles se afastarem a mão um de outro. E disse o mensageiro de Deus sallallahu alaihi wasallam: La tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. E não desperdice uma boa ação, nem que seja encontrar seu irmão com um sorriso nos lábios. كيف لو رآنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحوالنا اليوم. O que seria se o mensageiro de Allah visse a situação de muitas pessoas hoje em dia? Como o mensageiro de Allah no último sermão disse: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تنابروا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. O que o mensageiro de Allah falaria para nós se visse a situação de nós hoje? No último sermão que ele disse, ele falou: não vos persigam, não cometem injustiça uns com os outros, não sejam invejosos uns com os outros, nem odeiem uns aos outros, olá tadabaru, e nem virem as costas uns para os outros, e sejam irmão de Allah, O que seria de nós se o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam nos visse, e sendo que ele disse: La yahillu li muslim an yahjur akhahu fawqa thalath. Allahu Akbar. Não é permitido, não é lícito ao muçulmano ficar sem conversar, brigado com seu irmão, além de mais de 3 dias. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La yahillu li muslim an yahjur akhahu fawqa thalath. La yahillu ma yajuz. Não é permitido ao muçulmano ficar 3 dias brigado com seu outro irmão. Depois o profeta disse: wa khayruhuma abda'ahum bis salam. E o melhor deles é o primeiro a esticar a mão e cumprimentar com a paz e o salam. Ibadallah, servos de Allah, vemos que o Islã é um sistema completo de vida. Não se limite à prática da oração, nem à prática da leitura do Alcorão, e nem à prática do jejum, mas um sistema completo de vida. E vemos então que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam nos ensinou, nos orientou que a fé é medida pelo bom caráter e pela boa conduta, e a conduta é a paciência, é a perseverança. E Allah fala no Corão: "Wala man sabara wa ghafara fa inna dhalika min azmi al-umur." E quem for paciente e perdoará, sabe que este é o melhor dos assuntos. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi qala fi kitabihi: "Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun."
واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. Louvado seja Allah, aquele que falou em seu livro, na surata número 49, os fiéis são irmãos, conciliais entre eles, para que tenham o temor, para que tenham a misericórdia de Allah. Na surata número 20, chamado Taha, uma grande parte dessa surata fala do profeta Moisés e seu irmão Arão, quando Allah enviou eles para Faraó. Allah fala no Corão, Allah fala para o profeta Moisés, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Vão, vocês dois, Moisés e Faraó, para você, Moisés e Arão, vão até o Faraó, porque ele se ensoberbeceu. Na surata Naziat diz, faqala ana rabbukumul a'la. O Faraó disse, eu sou o Senhor, o Altíssimo. Allah mandou Moisés para Faraó, que disse que ele era Deus. O que Allah mandou? Primeira recomendação que Allah deu a Moisés e a Arão, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرَ أَوْ يَخْشَى. Que Allah falou para Moisés e a Arão, os melhores servos de Allah, Allah mandou eles para o Faraó, dizendo a seguinte frase: digam a ele, o Faraó, palavra suave, quem saiba ele possa se recordar ou temer. Allahu Akbar. Subhanallah. Qatada era um dos maiores alunos de Ibn Abbas, Imam al-Mufassirin, grande intérprete do Corão. Quando leu esse versículo, vá para Faraó porque ele transgrediu, dirija a ele palavras suaves, quem saiba ele tema e se recorde de Allah. Qatada chorou quando escutou esse versículo a primeira vez e disse: Ma ahlamaka ya Rabb, como tu és generoso, ó Senhor, como tu és generoso, ó Senhor. Ordenaste teu servo Moisés a falar para aquele que disse que eu sou o Senhor Altíssimo, palavra suave. Por acaso aquele que diz Subhana Rabbil Ala, não devemos ser mais suave com ele? Allahu Akbar. Moisés que disse eu sou o Altíssimo, Astaghfirullah. Faraó que disse eu sou o Altíssimo, corrigindo o versículo, Faraó que disse eu sou o Altíssimo, Allah ordenou ele dizendo, fale a ele palavra suave. Imagine o teu irmão que reza no teu lado, põe a testa no chão e disse: glorificado seja meu Senhor o Altíssimo. Alam taqulahu qawlan layina? Não vai ser suave com ele? Allah fala no Corão: wa innaka la ala khuluqin azim, que tu tem excelente caráter. Sou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E Allah fala no Corão, na surata número 33, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Tem o mensageiro de Allah, o melhor exemplo a ser seguido. Meus irmãos, minhas irmãs, pedimos que Allah louvado seja, assim como completou nossos corações e preencheu nossos corações de fé. Allahumma kama hassinta khilqatana fa ahsin akhlaqana ya Rabbal alamin. Pedimos a Allah, assim como nos formou e nos criou, que corrija nossas ações, nossas palavras, nossas intenções. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad